foi possível no termos na semana passada, mas estamos aqui com o mesmo propósito de falar aquilo que realmente Deus coloca no meu coração durante a semana para falar. E também saber que estamos aqui numa emissora de rádio, em uma plataforma onde podemos falar para vários lugares, países diferentes, em línguas diferentes. E também até com lugares onde é difícil até chegar a palavra de Deus, e através da rádio poderás ouvir a palavra, e essa palavra ela tem poder, ela pode fazer obras, feitos, né? E aquele que crê nessa palavra poderão fazer obras diferentes e pode ver modificações, vidas diferentes. Se você quer acompanhar o nosso programa e toda essa programação da rádio, todos aqueles que estão falando, continue conosco. Entre para assistir ao vivo e também as gravações que ficam gravadas na YouTube e também através da televisão, né, TV Evangelizando Nações. Rádio e TV Evangelizando Nações, que está em várias plataformas, como podemos entrar através da Google, né, colocando lá Evangelizando Nações, Rádio Evangelizando Nações.com.br, como também podemos entrar pelo YouTube e ver os vídeos que são gravados, também acompanhado na hora em que estiver ao vivo. Então, tem várias maneiras de poder participar. E a sua participação é muito importante para nós. Todos são muito bem-vindos a todos os programas. E nós aqui intercedemos por cada ouvinte, por cada pessoa. A nossa missão ela é dividida em 3 partes. Nós intercedemos, nós falamos da palavra, levamos a palavra, como diz, ide ensinai, como também nós desenvolvemos textos e temas da palavra para que fique mais fácil para ser interpretado e visto, e que ela também possa ir de encontro à necessidade e à cultura da pessoa. Então é por isso que a palavra falada, nós ouvimos, temos mais possibilidade até mesmo de gravar. Então nós estamos aqui orando, falando e também preparando pessoas que queiram evangelizar e fazer missões. As pessoas que estão dispostas a sair do seu local, a sair da sua comunidade, ou seja, do seu ambiente para outro ambiente diferente. Isso significa fazer missões. E nós sabemos que fazer missões é uma obra específica da igreja. Né? A igreja tem uma responsabilidade de apoiar, de orar e também de sair do local, sair das 4 paredes e ir para lugares diferentes, aonde até mesmo falamos diferentes e cultura diferente. Então, como eu já tenho falado antes, aqui meses atrás, sobre missões, Deus me toca, volta a falar de novo, porque tem outros canais, né? Tem TikTok, tem Quai, tem outros que antes não estavam fazendo parte dessa programação, que entrou como outra plataforma, que através deles, os jovens e adolescentes poderão assistir ou ouvir tudo acerca de como nos prepararmos para evangelizar e fazer missões. E eu pergunto, como está hoje? Se sente preparado para sair e evangelizar? Sente que está preparado a nível de conhecimento bíblico? Sente que está preparado espiritualmente? Então nós temos que nos preparar, porque nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros
né, livros do Novo Testamento é a base para que nós possamos evangelizar, porque lá tem os exemplos que nós devemos ler, meditar, aprender, fazer uma conjugação dos textos para que possamos desenvolver melhor o raciocínio e o conhecimento para poder transmitir. Então, nós temos que estar sempre atento aos evangelhos, porque nos evangelhos lá tem os milagres, lá tem os ensinamentos de Jesus. Então, nos evangelhos nós crescemos juntamente com Jesus, né? Então, eu quero orar para iniciar a nossa programação de hoje, dizendo que todos são bem-vindos, que fique conosco, que também partilhe, né, os vídeos que vão ouvir depois, e vamos estar juntos, unidos, nós vamos vencer, nós vamos chegar ao fim, vamos evangelizar esse mundo, ao redor do mundo, né, e todas as nações, né? Nós sabemos que o Senhor formou as nações, como eu já citei aqui em outras lives. O Senhor, Ele criou, veio da criação, nós já falamos sobre isso, e depois Ele formou os homens e as mulheres foram crescendo e desenvolvendo, dando frutos e formaram nações. Então, nós sabemos que nós temos um perfil para hoje nós amarmos a obra de evangelizar, amarmos outras nações, amarmos este mundo, como Jesus disse, né? Amar o mundo de tal maneira que Ele deu seu filho, Ele amou. Então nós também temos que amar de maneira específica, baseado no sacrifício de Jesus. Tudo isso é base para a nossa evangelização. Nós temos um conhecimento da onde nós vimos, como fomos, né? Quais são os desafios que foram passados antes de nós, pelos que nos antecederam, pelos nossos ancestrais, os homens que passaram por muitas provações e que deixou exemplo para nós. Tudo isso é conhecimento, tudo é história. Eu acho muito interessante como a Bíblia ela é abrangente. Ela tem história, ela tem modificações, ela tem tudo que nós queremos saber sobre sabedoria, conhecimento, tudo. Ela tem exemplo para dar. Então, nós temos que ter essa base de conhecimento, juntamente com os exemplos, com as experiências, para nós crescermos. Para evangelizar, nós temos que crescer. Da maneira que nós vamos crescendo, nós vamos dando mais fruto. E os frutos vão ficando visíveis. E todos poderão ver a obra do Senhor será alcançada. Porque a obra do Senhor ela é alcançada através da oração. Como diz, de joelho nós fazemos missões. Mas de joelho também nós contribuímos com missões. Então, a fazer missões nós temos que orar, contribuir e ir, que é cumprir o ir, sair, ir para outros locais. Enfrentar situações diferentes, sair do comodismo, tudo isso é fazer missões. E hoje eu gostaria de falar a igreja e a obra missionária, um pouco sobre isso, porque esse tema é muito abrangente. Mas antes disso eu quero orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, por esse canal que temos aqui para poder evangelizar. Obrigada por a Rádio Evangelizar a Nação, pela TV Evangelizar a Nação, por todos os outros aplicativos que nós podemos aceder através do Vai, através do TikTok, do YouTube e mesmo da geral, que é a Google, que nós temos a entrada principal quase para tudo, que o Senhor possa estar, ó Deus, continuando com essas portas abertas para que o Evangelho seja espalhado, difundido e que seja aproveitado, que todos que ouçam possam realmente
dar a atenção necessária para a palavra e guardar a palavra, porque nós cremos que o Senhor é que nos orienta, e o Senhor vai continuar nos orientando, nos iluminando aquilo que nós devemos falar, aquilo que nós devemos trazer para os ouvintes, e que os ouvintes possam realmente continuar ouvindo e depois praticar. É tão importante a prática da palavra. Senhor, ajuda cada um, Senhor, dá força, ânimo, para que cada um continue nessa jornada. E também a outra coisa, que quando evangelizamos nós temos que pensar na volta do Senhor. O Senhor está voltando. As portas para a volta do Senhor estão abertas. Nós sabemos que existe uma outra coisa que vem contrabalancear as pessoas para que elas não fiquem preocupadas e nem pensem na volta de Cristo. E também nós sabemos que já foi anunciado a entrada do anticristo. E nós sabemos que é um combate entre o anticristo e a volta do Senhor. Porque o Senhor está voltando, mas o anticristo também quer atuar. Então, aí uma guerra, e nós colocamos, Senhor, as pessoas que têm dúvida com relação à volta do Senhor, de que o Senhor realmente virá, aqueles que ainda não creem, ou aqueles que já ouviram tantos que eles não querem mais ouvir. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor reanime as forças, ó Deus, espirituais de cada um, para pensar nos nossos dias, como estamos passando dias difíceis, e que possamos nos aproximar do Senhor. E o Senhor é aquele que conhece e sabe muito bem como é a situação da humanidade e o que fará esta humanidade sem o Senhor Jesus. Então, Senhor, a necessidade é grande do teu reino ser espalhado, da tua vontade ser feita, assim na terra como no céu, como diz na oração sacerdotal. Seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor faça a vontade dele na minha vida, que aquilo que está proposto para fazer do que vem do Senhor, que seja feito, que seja realizado. O Senhor realiza a sua vontade sobre a minha vida. Eu oro e agradeço ao Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de mim. E se eu estou aqui agora, é o Senhor que tem dirigido, orientado, e eu louvo o Senhor. Eu digo obrigada, Senhor, pela vida. Eu oro no nome de Jesus. Eu agradeço. Amém. Eu gostaria de ler o texto que vamos começar a estudar. Ele está em Mateus, capítulo 28. No versículo 18, diz: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que autoridade, hein? Aleluia. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós vamos mudar de livro. Vamos para Marcos, os textos básicos de evangelização e missão. Marcos 16:15. Ide, pois, por todo mundo e pregai o evangelho a todo criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E Deus tenha misericórdia dos que não creem. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Onde está Jesus? À direita de Deus, nos céus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguia. Olha, para se evangelizar e fazer missões, precisamos de caminhar em caminhos e seguir os sinais, né? Tem que haver sinais, porque os sinais têm que ser seguidos. E eles, tendo partido, pregaram, olha só, eles pregaram por todas as partes, todas. Então, isso significa que nós estamos fazendo isso que está aqui nesse versículo. Pregar em todas as partes, quer dizer, sair de um país para outro, em todos os lugares, né? E o versículo 20... o versículo 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Olha só. E confirmando a palavra. Então, quer dizer, nós temos que pregar a palavra e essa palavra tem que ser confirmada. Com o quê? Com a prática, com os sinais que o Senhor está junto ali para dizer, ó, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, quando nós pregamos a palavra, essa palavra tem que ser pregada com ousadia, com entusiasmo, com fé, para que ela produza efeito. Se isso não está acontecendo, os efeitos, porque está faltando alguma coisa aí que é talvez a ousadia, a fé, o poder de Deus, né? Agora em Atos 1:8, são 3 livros, é Mateus, Marcos, e vamos ver aqui também o que nós precisamos para evangelizar. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não, estamos aqui na rádio agora, até os confins da terra, já estou nele, que aqui os Açores é considerado o fim do mundo, o fim das terras. Então estamos aqui, né? Então nós começando aqui, dentro desse texto, nós podemos ver o que o mundo está. E eu pergunto hoje para cada ouvinte, o que você acha da situação mundial, da sociedade hoje? A humanidade, como está a humanidade hoje? A humanidade está bem, está tranquila, está agitada? O que você acha da humanidade? A humanidade está mergulhada num verdadeiro caos. É isto. A inflação assola a terra e a fome é uma grande ameaça. Seca, inundações e outras calamidades têm ceifado vidas, como na África, Filipinas e em todas as partes do globo. Estão para... E então, patentes aos nossos olhos, como é que nós estamos vendo tudo isso? Nós estamos vendo tudo. Tudo está patente aos nossos olhos. E então, como é que nós vimos isso? Nós estamos vendo. E o que nós podemos fazer? É isso que nós estamos querendo fazer mesmo. Pregar o Evangelho para que ele alcance todos os lugares, todas as partes do mundo. A perda de princípios morais absoluto, a aceitação e a glorificação do pecado,
o fracasso nos lares, como tem problemas familiares, o desrespeito pelas autoridades, a ilegalidade, a ansiedade, o ódio, o desespero. Milhares de pessoas estão morrendo. Estavam, deles, por deveras, eles estão cansados. A humanidade está cansada. Quando, por ocasião da grande tempestade, encontrava-se dormindo num frágil hotel, todos esse sacrifício, todo esse esforço, todo esse empenho por causa de uma pobre alma que estava perecendo, cativa, que era das garras de Satanás. Se fizermos o mesmo, veremos as mãos de Deus estendidas para nos abençoar. Vamos trocar isso. Em vez de estarmos acomodados, vamos nos colocar na posição para que o Senhor possa realmente nos restaurar, para nós ajudarmos outras vidas a serem restauradas. Indo ao campo missionário, o que nós devemos primeiro, baseado em Mateus 28, 19 e 20, e de ensinar, a disposição de ganhar alma para ir ao campo é indispensável para a realização da grande comissão. A grande comissão é exatamente essa, de Mateus 28, 19 e 20. E de ensinar a todas as nações, fazendo discípulos delas, indo lá e preparando as pessoas para que as pessoas sejam, primeiro, aceite a Jesus, seja evangelizada e depois que elas sejam discipuladas para ganhar outras vidas, para fazer também outros discípulos. Devemos obedecer o que? A grande comissão. Devemos descobrir onde é o nosso campo missionário. E eu pergunto, aonde é o seu campo missionário? É na sua casa, na sua família? Talvez seja o campo missionário a família. Ou é na escola? É no seu trabalho? Onde é o seu campo missionário? O campo não é necessariamente um país estrangeiro ou uma longínqua tribo indígena, mas sim onde houver alma necessitada de salvação. Mas onde estão estas almas? Às vezes as almas estão dentro da sua casa. Tem alguém da sua casa que não aceitou Jesus, que não entendeu o plano da salvação e precisa de que isso seja feito. Mas será se sou eu que vou ser usada para isso? Sim, vai ser usada nem que seja para estar só intercedendo, só orando, que já é muito bom, tá só orando, já é bom demais. Então, eu disse que ouvi a música, eu só vou terminar aqui a primeira parte aqui da introdução disso, porque ele é grande, e nós vamos ouvir uma música que é um desafio para nós estarmos no campo missionário. Quando eu vejo a palavra campo missionário, eu lembro exatamente da música do hino, que é um hino da harpa muito conhecido. E nós sabemos que um país estrangeiro, longínquo, é um desafio muito grande. Mas sim, onde houver uma alma necessitada de salvação, aí sim a necessidade da obra missionária está lá. As almas estão nas universidades. Os estudantes crentes precisam pensar nos seus colegas, pois eles também têm alma e estão sendo
envenenadas e convencidas por prazeres e desejos carnais e por influências, não é? Às vezes até mesmo dos outros colegas, às vezes dos professores, pelo materialismo, né? A influência do materialismo, né? Desporta e cruel, que é, às vezes, vimos crueldade na vida das pessoas para atingir outros, como os jovens, que são muito flexíveis para isso, né? As almas estão em toda parte, nas feiras, nas exposições, nos grandes locadoras bíblicos, nas locadoras bíblicas, tem alma lá pesquisando, se reunindo em massa como ovelha que não tem pastor, e se reúnem, e de lá saem coisas que não agradam mesmo a Deus. As almas estão nas casas de saúde, nos hospitais, nas enfermeiras, nos leprosários, corpos e almas doentes esperam pela igreja, que possui mensagem e poder. A igreja tem a palavra para o espírito e a saúde para o corpo, conforme João 10:10. Né? O Senhor veio buscar e salvar aqueles que há perdido, né? O Senhor veio trazer vida e vida com abundância, né? Então, esse é a parte principal aqui do nosso texto, que vamos começar a falar sobre isso, né? Então, nós vamos ouvir a nossa música, que é um desafio para nós começarmos aqui sobre a necessidade missionária. Vamos ouvir, então, Eles os Milhões. Divina chama.
Aleluia, glória a Deus. Então nós vimos uma necessidade missionária. O Evangelho é uma mensagem cósmica ao revelar a presença de um Deus em cujo propósito se inclui a missão inteira, numa missão no mundo. Este Evangelho não se dirige ao indivíduo por si, mas à pessoa como membro da velha humanidade em Adão, marcada pelo pecado e pela morte, e que Deus convida para integrar-se na nova humanidade em Cristo, marcada pela retidão e pela vida eterna. A falta de apreciação das dimensões mais simples do Evangelho nos leva inevitavelmente a compreender mal a necessidade missionária. O resultado disso é uma evangelização tendente a considerar o indivíduo como uma unidade que se contém a si mesma, cuja salvação só se dá em termos de relação com Deus. Olha só. Deixamos de perceber que o indivíduo não vive isolado e que é impossível falar de salvação sem referir ao mundo do qual ele faz parte. Quando nós falamos de evangelismo e de missões, nós temos que pensar no mundo. Dividiremos este tópico em 3 partes sobre a necessidade missionária. Então, nós podemos, a primeira parte fala sobre o Evangelho como uma mensagem que é para o mundo, né? Um mundo cósmico e não individual. E agora nós vamos passar para outra parte, que é o mundo na perspectiva missionária. Nós falamos agora do Evangelho. Agora vamos falar de outra parte, que é o mundo na perspectiva missionária. E isso está baseado em Marcos 16:15. A simples observação da importância que o termo mundo, que no grego diz cosmo, tem no Novo Testamento já bastaria para demonstrar a dimensão do Evangelho. O mundo foi criado por Deus através da palavra, conforme João 1:10, né? E sem ele, nada do que existe se fez. Em João 1:3, o Cristo que o Evangelho proclama como agente da redenção é também o agente da criação de Deus. É ao mesmo tempo o alvo para o qual se dirige toda a criação, conforme Colossenses 1:16. E o princípio de coerência de toda a realidade material e espiritual, que está em Colossenses 1:17, a obra missionária implica a esperança de um novo céu e uma nova terra. Portanto, a única evangelização verdadeira e a que se dirige para o objetivo final da restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, prometida pelos profetas e proclamada pelos apóstolos. Então, nós não temos como fugir, porque, olha, no Antigo Testamento foi proclamada pelos profetas. Eles faziam a obra missionária através da palavra profética. E depois disso foi dado seguimento pelos apóstolos. Então, toda a Bíblia, nós vimos a ação missionária. Então, a ação missionária é o básico, é o fundamento para que nós possamos fazer algo e agradar a Deus. Como agradar a Deus?
Vamos fazer missões. Como agradar a Deus? Evangelizando. Como agradar a Deus? Ganhando almas. Como agradar a Deus? Cumprindo o ID. Como agradar a Deus? Ensinando as nações. Como agradar a Deus? Fazendo discípulo. Como agradar a Deus? Sendo discípulo primeiro, depois vamos fazer discípulo. Então, primeiro nós temos que receber, né, para depois dar. Agora, o outro tópico dessa necessidade missionária é a evangelização, né? Nós já vimos aqui o mundo na perspectiva missionária. Agora, a evangelização na perspectiva missionária. Mas como é que é isso? A necessidade. O evangelho é a mensagem para o mundo cósmico, né? É a revelação. Depois, o mundo, na perspectiva, é a observação de importância que temos do mundo. Nós temos a nossa importância de vivermos no mundo para agradar o mundo, fazer as coisas para o mundo. Isso é uma perspectiva que leva-nos a fazer missões, sermos missionários. A evangelização na perspectiva missionária. O evangelho não vem de homem, mas de Deus. Aquele que suporta o evangelho são, pois, para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto no que se são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles que o aroma de vida para a vida. Então, deixa eu repetir isso aqui. Para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto no que para os que são salvos, como nos que se perdem, né? Um bom perfume. Para que com este cheiro de morte para a morte, olha só, o perfume de Cristo para o salvo é como, não é? Ele continua sendo o cheiro, não é? Mas é igualzinho para o cheiro da morte para aqueles que morrem. Ele é uma coisa concreta, continua, não é uma coisa passageira. Para aqueles, o aroma da vida para a vida. Então, para aqueles que têm vida, Cristo é o aroma, né, para a vida. Para aqueles que vão para a morte, é o aroma da morte. Para aqueles que rejeitam a Cristo, não é diferente. Não pode sentir o mesmo cheiro, né? O Evangelho unifica, mas também separa. E dessa separação emerge a igreja, chamada não para ser do mundo, mas para estar no mundo. Precisamos unicamente recuperar a evangelização que leva a sério a distinção entre a igreja e o mundo. Segundo a perspectiva do Evangelho, evangelização orientada para o aniquilamento da servidão humana no mundo e que jamais se torne ela própria uma expressão de escravidão da igreja ao mundo. Como é que está a sua igreja? A sua igreja está sendo uma escravidão para o mundo ou a sua igreja está sendo uma luz no mundo? Isso aqui são coisas para a gente pensar mesmo, né? Como é que estamos procedendo diante dessa necessidade da evangelização e o mundo? São dois desafios muito grandes. Saber que temos que fazer, evangelizar e fazer missões e ver a perspectiva do mundo. O mundo puxa para um lado e nós temos que puxar para o lado, né, da evangelização, o lado de Cristo, né? Jesus e a necessidade missionária. Bom, agora vem outra, olha só. A necessidade missionária, o mundo na perspectiva missionária, a evangelização na
perspectiva missionária e Jesus é a necessidade missionária. Então, diante dessa perspectiva, quem é a peça fundamental? É Jesus, né? A missão que foi confiada pelo Pai, e Cristo não se limitava apenas à pregação do Evangelho. Como no caso, Mateus assume o ministério terreno de Cristo nestas palavras: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Mateus 4, 23. Salvação é vida eterna, a vida do reino de Deus, vida que inicia aqui e agora, e que se toca em todos os aspectos do nosso ser humano. Nós vimos aqui, aqui é um desafio, né, sobre o reino de Deus, o Mateus explicando sobre o reino de Deus, o que é, como é que ele deve ser espalhado, né, e sobre a operação da cura, da manifestação, né, através de Jesus, e agora usar o nome de Jesus. Agora vemos aqui a ordem missionária. Tão logo iniciou a recrutar os seus primeiros discípulos, Jesus deu-lhes ciência da tarefa que lhes era proposta. Cada um de nós temos que assumir as nossas tarefas perante Deus. Jesus distribuiu elas, né? E elas foram cumpridas e têm que continuar sendo cumpridas por nós hoje, como nós somos discípulos hoje. Não devemos esperar que os anos se passem para depois nos entregarmos ao labor de ganhar alma. O que será, hein? Jesus disse aos seus primeiros discípulos: sereis pescadores de alma. A sublime tarefa que evidencia no maravilhoso fato de que nos tornamos cooperadores de Deus. Isso o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3, 9. A ordem missionária é a sublime da tarefa, se evidencia no maravilhoso fato de que nos tornarmos cooperadores de Deus. É um privilégio. Cumprir a ordem missionária é um privilégio para nós como discípulos de Cristo. Essa parte, a ordem missionária, nós vemos aqui muita coisa para falar sobre ela, e os tópicos podemos dividir aqui em vários tópicos. Por exemplo, o primeiro tópico: a missão de ganhar alma é urgente. João 9,4. Quando o Espírito Santo põe-se no coração do crente a urgência da missão de ganhar alma, ele se sente compelido a usar de todos os recursos disponíveis para trazer alma ao reino de Deus. A urgência da tarefa decorre de algumas implicações bíblicas e práticas. Como será estas? Vamos ver aqui. Número 1. A missão é urgente por que a missão é urgente? Porque são poucos os nossos dias na Terra. Mas isso aí muita gente contenda sobre isso. Os nossos dias são poucos para evangelizar, mas há quantos anos tem gente fazendo evangelização, tem gente fazendo missão,
nos dias, e os dias são pouco ainda, que resta pouco ainda dias para o grande desafio. O desafio é tão grande, a necessidade é tão grande, e realmente os dias são pouco, porque nós temos que pensar que o trabalho vai encerrar e que Jesus vai voltar. Se nós pensarmos assim, nós vemos que os dias são poucos e temos que correr em cima desses poucos dias para fazermos algo. Então, a obra missionária é urgentemente. Se tardarmos em realizá-la, perderemos o nosso tempo. Efésios 5:16. E nunca mais poderemos fazer qualquer coisa de positivo para Cristo. Eclesiastes 12:1. Nós temos que observar o tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há um propósito de Deus para tudo. E nós temos que entrar nesse tempo desenvolvendo o propósito de Deus que Ele tem para nós. E nunca mais poderemos fazer qualquer... Olha só, isso é tão importante que eu estou repetindo. E nunca mais poderemos fazer qualquer coisa de positivo para Cristo. Muitos hoje choram a mocidade, o tempo não aproveitado e totalmente irrecuperável. Eu já vi pessoas de certa idade dizer: ai, no meu tempo de jovem, se eu tivesse tido essa oportunidade, se eu tivesse conhecido o Evangelho quando era novo, eu conheci o Evangelho quando era tarde. Outro diz: eu não, eu sou jovem, eu vou desfrutar da vida, do mundo, e depois eu vou pensar nisso. Então, vamos pensar no tempo. Qual é o tempo que você tem ainda para fazer tanta coisa para Deus? Já calculou isso? Já viu que o relógio está correndo muito rápido? Agora, a hora já não é 60 minutos, é 30. As coisas estão correndo muito rápido, o relógio está acelerado. E aí, nós temos que correr atrás do relógio para ver se fazemos alguma coisa. Mas como que vamos fazer? Alguém disse para mim assim: só se a pessoa não fizer nada, não trabalhar. E como é que vai ser? A gente tem que trabalhar e ter tempo para fazer isso, fazer mais aquilo. Nós temos que correr atrás, porque o tempo está diminuindo. E nós temos que correr. Corremos e alcançamos alguma coisa. Quem corre sempre alcança. A missão é urgente porque estamos nos últimos dias. Mas tem tantas pessoas que não se apercebem disso. Eu converso com pessoas que elas fazem plano para não sei quanto, que no ano 2050, não sei o quê, daqui a não sei quantos anos, que vai fazer isso, que vai construir uma casa não sei como, que vai fazer não sei o quê. Eu falo: meu Deus, essa pessoa tem tanto sonho, mas não tem nenhum sonho de fazer algo para Deus, e nem de agradar a Deus, e nem de fazer algo por outra pessoa, e de proclamar a salvação, a libertação para alguém, orar para alguém. Cadê o tempo de orar? Muita gente não tem tempo. Eu não consigo orar com ninguém mais, porque ninguém tem tempo. Às vezes eu telefono: olha, vamos tirar um momento para orar. Agora não dá, porque eu tenho isso. Eu vou sair agora. Porque eu vou fazer. Então, você já pensou no seu tempo? Qual é o seu tempo que você tira para Deus? Será que você está fazendo missões? Ou você está sendo envolvido pelo tempo de não conseguir fazer nada? Será porque você não consegue nem passar uma literatura, nem um versículo? Podemos mandar até através do WhatsApp, um versículo para alguém, ou então pedir: olha, vamos meditar junto nesse versículo agora, já que nós meditamos. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Olha, vamos pedir que essa palavra venha realmente suprir as nossas necessidades.
venha de encontro realmente aquilo que nós estamos precisando. Olha, vamos tentar passar essa mensagem para outra pessoa, para ver se essa pessoa também recebe essa palavra. Nós temos alegria quando recebemos a palavra, então vamos transmitir. Isso são coisas que podemos fazer mesmo correndo atrás do relógio, mesmo correndo atrás do pão de cada dia. São muitas coisas que podemos fazer com o tempo. E o tempo está consumindo as pessoas. Tem pessoas se estressando, entrando em depressão, ficando doente por causa que não está gerindo o seu tempo. É muito importante nós aprendermos a gerir o nosso tempo, dividir ele para que possamos, no dia, aproveitar ele bem, fazer aquilo que é para Deus e não deixarmos as nossas obrigações e tarefas para cumprir. Que sejamos produtivos e disciplinados. Missão é urgente porque estamos nos últimos dias. Os sinais da vinda de Jesus se multiplicam. Quem não percebe que temos sinais e que Jesus está voltando? Eu percebo. Cotidianamente se cumpre a cada instante. Nossos dias, como o povo de Deus na terra, estão findando. Se não trabalhamos para Jesus agora, nunca mais nos há de ser possível. Logo a trombeta soará. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Né? A missão é urgente porque Satanás não dorme. Sim, o inimigo, em sua cruel e destruidora obra, está provocando verdadeiros pânico no mundo e o único refúgio é Jesus Cristo. Se é tão urgente, por que não cumpri-las de imediato? Se é tão grande, por que não a realizamos? Agora, o que fazer? Faz-se depressa. Eu vou ter que parar, porque nós já estamos no horário, né? E vamos dar continuidade. Quando eu começo a falar sobre esse tema de missões de evangelismo, eu nem vejo a hora passar. Então, eu já vi que não vai dar para mim terminar essa parte aqui desse tópico. Vamos parar por aqui. Vamos entrar numa outra parte que é a parte que mais me toca. Porque eu li um livro que ele fala exatamente sobre essa outra parte, que é a missão de ganhar alma. É bíblica. Então, isso é realmente muito polêmico. A missão de ganhar alma é individual. Depois vem a missão de ganhar alma é divina. Né? Assim, essa parte é uma parte que realmente sobre a ordem missionária. A ordem missionária é a missão de ganhar alma. A missão é urgente. A missão urgente é porque. Aí vem os porquê dela ser urgente. E nesse porquê, nós envolvemos essa urgência com a preparação para a volta de Cristo. Então, isso é um tema bastante bom para a gente falar. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque além disso, eles mexem muito comigo, porque cobra. É uma cobrança que Deus nos cobra, nos alerta, e a gente fica muito mais esperta e quer fazer alguma coisa. Nós precisamos ser motivados. Isso motiva. Missões me motiva. Missões é ação, e a ação é o que nós precisamos de ter, de fazer, não ficarmos parados. Então, eu louvo a Deus por poder ter a oportunidade de falar sobre esse tema, sobre desenvolver isso. Né? Mas eu quero orar para agradecer a Deus por esse momento que tivemos aqui na Rádio Evangelizando Nação e também na TV Evangelizando Nação, e possamos estar, a Deus, atento, né? Vamos dar todo o nosso melhor para Deus, ficarmos atentos a tudo que está acontecendo, porque o Senhor está voltando. E será se fizermos algo que realmente o Senhor queria que fizéssemos? Isso é coisa para pensar. Vamos parar um pouquinho, vamos raciocinar e vamos orar a Deus sobre isso. Pai querido, obrigada, Senhor, que Tu possa, Deus, estar falando aos corações ao ouvir esse vídeo,
aqueles que vão ver através da televisão, evangelizar a nação, ou de outra forma, né, aqueles que vão ter a oportunidade de abrir o livro e ouvir, que o Senhor possa estar falando e despertando, porque o objetivo desse tema é despertar a igreja. E o tema é a igreja e a obra missionária. E a igreja precisa ser despertada para a obra de missões, porque as igrejas ultimamente estão muito focadas para obras sociais, de abrigo, de só dar, às vezes, o alimento, a veste, mas o alimento espiritual, né, de sair, de fazer, de se unir, de formar grupo, de reunir, isso está ficando para trás. Senhor, que o Senhor possa estar levantando, despertando as igrejas, líderes, ó Deus, os evangelistas, os missionários, possam estar, ó Pai amado, muito mais atento ainda, porque nós sabemos que vivemos os últimos dias e que isso, Senhor, sirva de um alerta, de uma chamativa, para que todos possam estar sobre aviso do que o Senhor está chamando, do que o Senhor está preparando e que o Senhor quer preparar muito mais discípulos e obreiros para fazer a obra. Aí eu apresento também, Senhor, essa ideia de, através da rádio, poder dar um curso básico para melhor aprender a manusear a palavra e ter mais incentivo para poder evangelizar e fazer missões. Ó Deus, se essa é a tua vontade, levanta, Senhor, as pessoas, os alunos interessados. Eu apresento também essa questão, Senhor, para que isso, Senhor, seja realizado. Senhor, que seja na tua vontade, no teu tempo, porque às vezes nós queremos logo, e o Senhor às vezes está preparando vidas ainda, que às vezes não estão aceitando ainda a ideia, e outros que ainda virão, para que ainda estão longe de ti. E o Senhor é que sabe. Ó Deus, eu te peço que seja feita a tua vontade na minha vida e na vida de toda essa programação, dos que estão na programação desse programa e dessa rádio. E todos eles tenham um objetivo concreto para continuar evangelizando nações, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e por esse tema que estamos desenvolvendo. Que o Senhor possa levantar a vida através dele, Pai. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Que Deus abençoe, meu querido irmão. E vamos ver essa questão dos alunos aí, para ver se a gente vai fazer mesmo isso.